Olá! Neste vídeo iremos resolver mais 20 questões de fixação sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Agora iremos focar nos artigos 40 a 52. Bons estudos! De acordo com a Lei 14.133 de 2021, julgue o item acerca das licitações e dos contratos públicos. O planejamento de compras da organização deve considerar a expectativa de consumo semestral e observar o processamento, por meio de sistema de registro de preços, quando apropriado. Enunciado incorreto. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, especificamente no artigo 40, o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e não de consumo semestral, como afirma o enunciado. Portanto, a afirmativa está incorreta. Douglas, servidor público, focado em compras públicas sustentáveis, é o responsável pela preparação de edital de licitação para aquisição de materiais de estoque, para uso na própria organização. Para determinado item a ser adquirido, a organização em que Douglas trabalha integra a ata de registro de preços. Tendo como base essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O termo de referência do referido processo licitatório deve conter a indicação do local de entrega dos materiais, bem como as regras para seu recebimento. Enunciado correto. Conforme o artigo 40, parágrafo 1º, da Lei 14.133 de 2021, o termo de referência deve incluir, entre outras informações, a indicação dos locais de entrega dos produtos e as regras para seu recebimento. Isso garante clareza e organização no processo de aquisição, facilitando o cumprimento dos termos contratuais e assegurando a correta entrega e recebimento dos materiais. Tendo como base a situação hipotética da questão anterior, julgue o item subsequente. Obrigado a atentar ao princípio de responsabilidade fiscal, Douglas deve comparar a despesa estimada da aquisição dos materiais com a prevista no orçamento da organização. Enunciado correto. De acordo com o artigo 40, inciso 5º, da Lei 14.133 de 2021, o planejamento de compras deve observar o princípio da responsabilidade fiscal, o que inclui a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento da organização. Isso assegura que as aquisições estejam alinhadas com a capacidade financeira da entidade, promovendo uma gestão fiscal responsável e evitando déficits orçamentários. Tendo como base a situação hipotética da questão anterior, julgue o item subsequente. Para o item mencionado na situação hipotética, a aludida aquisição não pode ocorrer mediante sistema de registro de preços. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 40, inciso 2º, da Lei 14.133 de 2021, o processamento por meio de sistema de registro de preços é permitido quando pertinente. Portanto, afirmar que a aquisição não pode ocorrer mediante sistema de registro de preços está incorreto, pois a utilização desse sistema depende da pertinência e das condições específicas da licitação, podendo ser adotado quando vantajoso e adequado ao contexto. De acordo com o disposto na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir, relativo às normas que tratam de compras públicas. O planejamento de compras deve obedecer ao princípio do parcelamento ainda que haja possível economia de escala em compra de item do mesmo fornecedor. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 40, parágrafo 3º, da Lei 14.133 de 2021, o princípio do parcelamento deve ser observado quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. No entanto, o parcelamento não deve ser adotado se houver possibilidade de economia de escala em compra de itens do mesmo fornecedor, conforme previsto no inciso 1º do parágrafo 3º. Portanto, afirmar que o parcelamento deve obedecer ao princípio mesmo havendo possível economia de escala está incorreto. À luz da Lei 14.133 de 2021, julgue o item, considerando as licitações públicas. O processo de compras públicas deve observar as condições de aquisição e de pagamento semelhantes às do setor privado, bem como o processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. Enunciado correto. Conforme o artigo 40, incisos 1º e 2º, da Lei 14.133 de 2021, o processo de compras públicas deve observar condições de aquisição e de pagamento semelhantes às do setor privado e pode utilizar o sistema de registro de preços quando pertinente. Isso assegura eficiência e competitividade nas aquisições, alinhando-as às práticas de mercado e facilitando a gestão dos contratos.
À luz da Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o próximo item. É cabível o parcelamento das compras quando a escolha da marca do produto conduzir a fornecedor exclusivo. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 40, parágrafo 3º, inciso 3º, da Lei 14.133 de 2021, o parcelamento não deve ser adotado quando o processo de padronização ou a escolha de marca específica levar a um fornecedor exclusivo. Isso visa evitar a restrição da competição e garantir que múltiplos fornecedores possam participar das licitações, promovendo transparência e competitividade. A respeito da Lei 14.133 de 2021, julgue o item. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração deverá, obrigatoriamente, indicar uma marca específica. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 41 da Lei 14.133 de 2021, a administração pode indicar uma ou mais marcas específicas em processos licitatórios que envolvam o fornecimento de bens, desde que haja uma justificativa formal, como a necessidade de padronização ou compatibilidade com sistemas já adotados. Portanto, afirmar que a indicação de uma marca específica é obrigatória está incorreto, pois tal indicação é facultativa e condicionada a justificativas adequadas. À luz da Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o próximo item. Haja vista a necessidade de manter a compatibilidade com padrões já adotados por uma instituição pública, é permitida a indicação de marcas ou modelos de bens móveis em um processo licitatório. Enunciado correto. Conforme o artigo 41 da Lei 14.133 de 2021, é permitido à administração indicar uma ou mais marcas ou modelos de bens móveis em um processo licitatório quando há necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados. Essa medida visa assegurar a interoperabilidade e a eficiência no uso dos recursos adquiridos, desde que devidamente justificada. À luz da Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o próximo item. Independentemente da motivação, é vedado à administração pública impedir a contratação de determinada marca ou determinado produto por meio de um processo licitatório. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 41, inciso 3º, da Lei 14.133 de 2021, a administração pública pode vedar a contratação de determinada marca ou produto quando, mediante processo administrativo, for comprovado que os produtos adquiridos anteriormente não atendem aos requisitos essenciais para o cumprimento das obrigações contratuais. Portanto, afirmar que é vedado impedir a contratação de determinada marca independentemente da motivação está incorreto, já que a lei permite essa vedação mediante justificativa adequada. À luz do que dispõe a Lei 14.133 de 2021, julgue o item. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado. Enunciado correto. Conforme o artigo 41 da Lei 14.133 de 2021, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado. As hipóteses para essa indicação incluem a necessidade de padronização do objeto, a compatibilidade com plataformas já adotadas, a exclusividade de fornecedores capazes de atender às necessidades do contratante e a clareza na descrição do objeto por meio da identificação de marcas ou modelos específicos. Portanto, a afirmação está alinhada com o texto legal e está correta. No que se refere à licitação pública, julgue o item. Considerando-se a possibilidade de comprar ou locar um determinado bem, a opção de compra prevalece sobre a de locação. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 44 da Lei 14.133 de 2021, quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deve considerar os custos e os benefícios de cada opção, com a indicação da alternativa mais vantajosa para a administração. Isso significa que a opção de compra não necessariamente prevalece sobre a de locação. A decisão deve basear-se na análise de qual alternativa oferece maior vantagem econômica e técnica para a entidade pública. Portanto, afirmar que a compra prevalece sobre a locação está incorreto. Em relação às licitações e aos contratos administrativos, julgue o próximo item. Na execução indireta de obras,
É obrigatória a elaboração de projeto básico pela administração nos casos de contratação integrada. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 46, parágrafo 2º, da Lei 14.133 de 2021, na contratação integrada, a administração é dispensada da elaboração do projeto básico. Essa responsabilidade recai sobre o contratado, que deve elaborar e desenvolver tanto o projeto básico quanto o executivo, além de executar as obras e serviços de engenharia. Portanto, afirmar que é obrigatória a elaboração do projeto básico pela administração nos casos de contratação integrada está incorreto. A respeito de fiscalização e controle de execução de obras públicas, julgue o próximo item. Devido à falta de orçamento detalhado no anteprojeto, é dispensável, na licitação de contratações integradas, o critério de medição vinculado ao cumprimento de metas de resultado. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 46, parágrafo 9º, da Lei 14.133 de 2021, mesmo nas licitações de contratações integradas, deve ser adotado o critério de medição vinculado ao cumprimento de metas de resultado, independentemente da existência de um orçamento detalhado no anteprojeto. A sistemática de medição e pagamento deve estar associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro, garantindo o controle e a efetividade na execução do contrato. Portanto, a afirmação de que é dispensável esse critério está incorreta. Com referência a aquisições públicas e governança, julgue o item seguinte. No Brasil, a vigente legislação de compras determina que, ao se executarem diretamente serviços de engenharia, pode-se adotar o regime por preço unitário. Enunciado correto. Conforme o artigo 46 da Lei 14.133 de 2021, na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos diversos regimes, incluindo a empreitada por preço unitário. Esse regime permite a contratação com base em um preço determinado por unidade de serviço ou produto, facilitando o controle e a gestão das obras públicas. Portanto, a afirmação está correta. A respeito da Lei 14.133 de 2021, julgue o item. O regime de empreitada por preço global é admitido na execução indireta de obras e serviços de engenharia. Enunciado correto. De acordo com o artigo 46 da Lei 14.133 de 2021, o regime de empreitada por preço global é um dos regimes admitidos na execução indireta de obras e serviços de engenharia. Nesse regime, a contratação se dá pelo preço total da obra ou serviço, proporcionando maior previsibilidade de custos para a administração pública. Portanto, a afirmação está correta. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. Quando não se tratar de inexigibilidade de licitação, a locação de imóvel se dará por dispensa de licitação, independentemente do valor. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 51 da Lei 14.133 de 2021, a locação de imóveis pela administração pública deve ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, salvo nas hipóteses de inexigibilidade previstas no artigo 74, que exigem justificativas específicas. Além disso, a dispensa de licitação para a locação de imóveis está sujeita a condições como o valor da locação e a impossibilidade de realização da licitação em tempo hábil. Portanto, afirmar que a locação se dará por dispensa de licitação independentemente do valor está incorreto. À luz da Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir, a respeito das licitações internacionais. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital. Enunciado correto. Conforme o artigo 52, parágrafo 5º, da Lei 14.133 de 2021, nas licitações de âmbito internacional, as propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, conforme estabelecido no edital. Isso está em conformidade com o princípio da igualdade, que visa assegurar tratamento equânime a todos os participantes do processo licitatório, evitando favorecimentos indevidos. Portanto, a afirmação está correta. À luz da Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir, a respeito das licitações internacionais. Os gravames incidentes sobre os preços não constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou de médias dos tributos. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 52, parágrafo 4º, da Lei 14.133 de 2021,
Os gravames incidentes sobre os preços devem constar do edital e ser definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. A afirmação de que esses gravames não constarão do edital está incorreta, pois a transparência nas condições de pagamento e nos encargos adicionais é essencial para garantir a igualdade e a clareza no processo licitatório. À luz da Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir, a respeito das licitações internacionais. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes à metade daquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 52, parágrafo 3º, da Lei 14.133 de 2021, as garantias de pagamento oferecidas aos licitantes brasileiros devem ser equivalentes às oferecidas aos licitantes estrangeiros. A afirmação de que as garantias para licitantes brasileiros seriam equivalentes à metade das oferecidas aos estrangeiros viola o princípio da isonomia, que exige tratamento igualitário entre todos os participantes da licitação. Portanto, a afirmação está incorreta.